Muito Very much obrigado. appreciate it. Agradeço muito. And I don't mind E não making me the speech without importo a teleprompter, because the de fazer esse teleprompter is not discurso sem o working. teleprompter, porque não está funcionando. I feel very happy to be up here with you, Eu estou muito nevertheless. feliz de estar And aqui that com way you speak vocês more e from the dessa heart. forma I can only falo say então mais do that whoever's coração. operating this E posso teleprompter dizer is que in quem big estiver trouble. operando esse teleprompter vai estar em apuros. Hello, Madam First Lady. Olá, senhora. Thank you very much for being here. Muito obrigado por estarem Madam aqui. President, Mr. Secretary Senhora General, First Presidente, Lady of the Senhor United Secretário-Geral, States, distinguished delegates, ambassadors, Primeira-Dama dos Estados and Unidos, world Excelências, senhoras e senhores e 6 líderes years have passed mundiais. since I last stood in Já se this passaram grand hall 6 and addressed anos a desde world que eu that was estive aqui nessa tribuna prosperous and at peace falando in my first term. para um mundo que Since estava that em day, the paz e guns of prosperando no war meu have primeiro turno. Desde shattered the então, peace I forged on 2 continents. a guerra An era of devastou calm and 2 stability gave continentes, way uma to era one of de the instabilidade great abriu crises caminho of our time. para grandes But here in the crises United desse States, nosso 4 years tempo. of E aqui nos weakness, Estados lawlessness, Unidos, and 4 radicalism anos de under the fraqueza, last administration radicalismo, falta de leis sob a delivered our última nation administração, into a repeated a nossa nação set of disasters. caiu 1 em year ago, our country was conjunto in de deep trouble. desastres. But Quando today, just o 8 nosso months país into estava em my administration, problemas, we isso are the era o hottest country passado, mas anywhere in agora the world, temos and there is no uma other era country even onde close. não existe nenhum America is outro blessed with the país strongest perto da economy, América. A the América está strongest borders, abençoada com the a strongest melhor military, the economia, strongest friendships, and the strongest as spirit of any amizades mais nation on the fortes e face o of the earth. espírito mais forte This is indeed the golden age na Terra. of Essa é a America. idade dourada We are da rapidly América. reversing the economic Estamos rapidamente calamity that revertendo we a inherited calamidade from econômica que the previous herdamos administration, including dessa ruinous administração price anterior, increases and inclusive record-setting aumentos de inflation, preços e inflation inflações like we've never had recordes, before. como nunca Under havíamos my visto leadership, antes. energy costs are Sob a minha down, liderança, os custos de gasoline energia prices are down, caíram, o grocery preço da prices are gasolina down, caiu, mortgage preço rates are de down, and inflation has been aluguéis defeated. caíram e a inflação The foi only thing that's up is the domada. stock market, A which única just hit coisa que está em a alta record é high. o mercado In fact, it hit a de record high ações, 48 a times bolsa in the last short batendo period um of time. recorde Growth 40 is surging, vezes em um manufacturing período is curto. booming. The stock A market, manufatura as I está said, is crescendo, doing better a than it's bolsa de ever valores, done, como eu falei, está and all melhor of do you in this que room benefit by antes, that, e todos aqui almost everybody. nessa And sala se importantly, workers' beneficia wages disso. are rising at the E o mais fastest pace importante, in more than salários de 60 trabalhadores years. estão And that's what it's all aumentando about, rapidamente In 4 years of mais rapidamente do que nunca President nos últimos Biden, 60 anos. we had less O than $1 presidente trillion anterior, o presidente Biden, of new tinha investment menos de $1 into the trilhão United de novos States. investimentos In dentro dos just Estados 8 months Unidos. since I took E em office, apenas 8 we have meses desde que eu secured assumi, commitments and garantimos money already paid compromissos for e $17 pagamos trillion. já por Think a of it, 4 17 years, less trilhões de than a dólares. trillion, São 8 months, much 4 more than anos, $17 menos de $1 trilhão, trillion e em 8 meses, is mais de being 17 invested in trilhões the de United dólares, States, que já and it's foram now investidos nos pouring in Estados from Unidos e all agora parts of the estão world. caindo We've de todos os implemented the lugares do largest mundo. tax cuts in American Implementamos history as and the os largest regulation maiores cuts cortes in American fiscais history, making na this história once dos and Estados again the Unidos, best tornando country isso on earth to do novamente o business. melhor And país many of the people onde in se this fazer room are negócios. E muitas investing pessoas nessa in sala America, and it's turned out to be an investem awfully na good investment América, during e this esse 8-month será um period. excelente In investimento. my first term, I Tem built sido the um greatest excelente investimento economy nos in the últimos history of 8 the world. meses. We had the best Eu construí a economy melhor economia na ever, história do mundo. history Temos of a the melhor world. economia And I'm doing the same thing desde again, o but this início da time história do it's mundo, actually mas much dessa bigger vez and even está, better. na The verdade, numbers muito far maior e surpass my muito melhor, record-setting em números first muito term. acima dos On meus our southern border, recordes no we meu have primeiro successfully repelled a mandato. colossal Na invasion, nossa and for the last fronteira 4 months, ao sul, and that's 4 months in a impedimos row, uma invasão the number of colossal illegal e o aliens número admitted de and entering our imigrantes country ilegais has entrando been em nosso zero. país foi de Hard to believe, zero. because if Difícil you de look back acreditar. just
Porque olhando para trás, apenas um ano, eram milhões e milhões de pessoas entrando de todos os lugares do mundo, de prisões, de instituições mentais, traficantes de drogas, que entravam no nosso país com uma política ridícula de fronteiras abertas da administração Biden. A nossa mensagem é simples: se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, você irá para a prisão ou voltará de onde veio, ou talvez ainda mais além do que isso. Vocês sabem o que isso significa. Eu queria agradecer o país de El Salvador pelo trabalho excelente e profissional que fizeram em receber e encarcerando vários criminais que entraram em nosso país sob a administração anterior. O número foi um número recorde e agora foram todos expulsos. Não tivemos escolha. E outros países também não têm escolha porque estão exatamente na mesma situação com a imigração. Isso está destruindo o seu país. E é preciso fazer algo a respeito. Quando o mundo vê que a América é respeitada novamente como jamais foi respeitada antes. Se a gente pensar em 2, 3 anos atrás, ou um ano atrás, todos estavam rindo de nós. Na cúpula da OTAN, em junho, vários Estados-membros formaram um comitê para aumentar as suas despesas por defesas de 2% para 5% do PIB, tornando a nossa aliança por uma força mais unida. Foi o maior de todos os tempos. Em maio, eu fui ao Oriente Médio para visitar os meus amigos e reconstruir as nossas alianças no Golfo e a nossa relação com a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e outros países que eu acho que agora estão mais próximos do que antes. A minha administração negociou um tratado comercial com a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas, Malásia e muitos outros países. Da mesma forma, num período de apenas 7 meses, eu finalizei 7 guerras intermináveis. E eu digo intermináveis porque algumas já duravam 31 anos, outra 36 anos, outra 28 anos. E eu encerrei 7 guerras. E em todos os casos, haviam milhares, centenas de milhares de pessoas sendo mortas, incluindo Camboja, Tailândia, a costa da Sérvia, República do Congo e Ruanda, com uma guerra sanguinolenta, violenta, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, e Armênia e Azerbaijão, incluindo todas essas, sem nenhum presidente ou primeiro-ministro e nenhum outro país, na verdade, fez qualquer coisa parecida. E eu fiz isso em apenas 7 meses. Isso nunca havia acontecido. Nada desse tipo aconteceu e eu tenho muita honra disso. Foi uma pena que eu tive que fazer tudo isso em vez das Nações Unidas tomarem a frente disso. E, infelizmente, as Nações Unidas nem tentaram ajudar em nenhuma dessas guerras. Eu encerrei 7 guerras conversando com os líderes de cada um desses países que nunca nem receberam um telefonema das Nações Unidas, que nunca ofereceram ajudar a encerrar essas guerras. Tudo que eu recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que parou no meio do caminho. Se a primeira-dama não estivesse tão bem fisicamente, ela teria caído. Mas como estamos ambos em boa forma física, não caímos. E agora o teleprompter que não funciona. Essas são as coisas que eu recebi das Nações Unidas. A escada rolante que não funciona e o teleprompter que não funciona. Muito obrigada. Aliás, agora está funcionando. Acabou de ligar. Acho que eu devo fazer do outro jeito, né? Fica mais fácil. Muito obrigado. Na hora eu não pensei, porque eu estava muito ocupado trabalhando para salvar milhões de vidas. Mas depois eu percebi que as Nações Unidas não estava presente ali, não estava disponível para nós.
Eles se manifestaram após os fatos, não antes dessas negociações. Na verdade, então, qual é o propósito das Nações Unidas? Eu sempre disse que há um grande potencial, eles têm grande potencial, mas não está chegando nem perto de atender a esse potencial. Pelo menos por enquanto, tudo que eles fazem é escrever uma carta com palavras duras e nunca seguem essas palavras. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras. A única coisa que resolve a guerra é a ação. Agora, após encerrar todas essas guerras, também anteriormente negociando as gravações Abraham, que é muito importante, para a qual o nosso país nunca recebeu nenhum crédito. Muitas pessoas dizem que eu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz para cada uma dessas questões, mas para mim o grande prêmio seria os filhos e filhas que crescem com mães e pais, porque as pessoas não estão mais sendo mortas em guerras sem fim e sem glória. O que me importa não é ganhar prêmios, e sim salvar vidas. Salvamos milhões e milhões de vidas com o encerramento dessas 7 guerras. E estamos trabalhando muito, como vocês sabem. Muitos anos atrás, um grande empresário do ramo imobiliário, Donald J. Trump, fez parte da construção desse terreno das Nações Unidas. Eu disse que faria tudo isso, construiria tudo por alguns milhões de dólares, mas agora eu falei que vou oferecer o melhor de tudo, e eles vão ter madeiras de lei dentro da construção, mas decidiram tomar uma outra direção que custou muito mais naquela época e que, na verdade, resultou num produto muito inferior. E eu cheguei à conclusão de que eles não sabiam o que estavam fazendo em termos de construção, e os conceitos estavam tão errados, e o que eles estavam querendo construir era tão ruim e tão oneroso, custaria uma fortuna a eles, e eu acabei estando certo com essa super gasto de 2 bilhões de dólares no edifício, e nem tinham os pisos de mármore que eu prometi a eles. E, francamente, olhando agora para esse edifício e ficando preso na escada rolante, eles ainda não terminaram esse trabalho, essa construção. Não terminaram isso. E o projeto estava tão corrupto que o Congresso me pediu para ser testemunha diante deles sobre o grande desperdício de dinheiro, porque eles não tinham ideia do que estavam fazendo, mas sabiam que seria entre 2 e 4 bilhões de dólares e não 500 milhões com garantia. Eles não tinham ideia. E eu falei, isso custou muito mais do que 5 milhões de dólares. Infelizmente, muitas coisas nas Nações Unidas acontecem dessa mesma forma, mas numa escala ainda muito maior. É infeliz, é muito triste ver isso, o que as Nações Unidas fizeram. Eu estou aqui hoje para oferecer uma mão em ajuda com amizade e legislação americana para todos que estiverem dispostos a se unir a nós para construir um mundo mais próspero, e é um mundo que será muito mais feliz, com um futuro muito melhor, e isso está ao nosso alcance. Mas para chegar lá, precisamos rejeitar essas abordagens falhas do passado para confrontar algumas das maiores ameaças da história. Não há um perigo muito mais sério ao nosso planeta, e as armas mais destrutivas produzidas pelos homens, e as Nações Unidas têm muitas dessas. E como eu fiz no meu primeiro turno, eu vou conter essas ameaças. Essa é a maior prioridade. E a nação do Irã tem a minha posição muito simples. Eles são o maior financiador de terrorismo, e eles não devem ter armas. E é por isso que eu mandei uma carta com uma proposta muito generosa ao líder supremo, prometendo
a amizade pela suspensão do programa nuclear do Irã. E eles, com a promessa de que eles interromperiam essas ameaças aos seus vizinhos, aos seus países vizinhos e outros países ali próximo. Os comandantes do exército iraniano não estão mais conosco, não estão mortos. E 3 meses atrás, a Operação Midnight deixou bombas caírem nas unidades militares do Irã, acabando com tudo. Nenhum outro país poderia ter feito o que nós fizemos, nenhum outro país tem o equipamento para fazer o que fizemos, temos as melhores armas do mundo, não gostamos de usá-las, mas por 22 anos, muitas pessoas queriam fazer isso com o Irã. E eu entrei nessa guerra dos 12 dias entre Israel e Irã, com ambos os lados concordando a não mais lutar, não mais brigar. E vocês sabem também que eu estou muito envolvido no cessar-fogo de Gaza. Infelizmente, o Hamas rejeita repetidamente as ofertas razoáveis que nós oferecemos. Agora, para incentivar esse conflito contínuo, algumas dessas agências buscam reconhecer unilateralmente o Estado palestino. E eu acho que isso seria muita coisa para o Hamas e seria uma continuidade dessas atrocidades horríveis. Inclusive, em 7 de outubro, mesmo eles recusando a entregar os reféns e ao cessar-fogo, em vez de dar ao Hamas o que eles queriam, porque eles já tomaram tantas coisas de nós, isso poderia ter sido resolvido há muito tempo, mas em vez de aceitar as demandas do Hamas, nós temos uma mensagem unificada: liberte os reféns imediatamente. Liberte os reféns imediatamente, agora. Obrigado. Aqui, como nos reunimos e vamos nos reunir para interromper essa guerra em Gaza, nós temos que negociar, temos que receber esses reféns, queremos os 20 reféns, não queremos 2 ou 4, queremos todos os reféns de volta. Vocês sabem que eu conversei com a Gaddafi e conseguimos recuperar a maioria desses reféns, tivemos envolvimento em todas as negociações e, como eu falei, os últimos 20 serão os mais difíceis, é exatamente isso que está acontecendo. Precisamos ter esses reféns de volta, não 2, depois 1, depois 3, queremos todos libertos e, na verdade, os 38 corpos que queremos também de volta e rapidamente. Queremos muito que esses corpos sejam devolvidos, mesmo que não estejam vivos. Eu também venho trabalhando incansavelmente para interromper as matanças na Ucrânia. Isso estaria entre as 7 guerras que eu encerrei. Eu achei que essa seria a mais fácil pelo meu relacionamento com o presidente Putin, que sempre foi boa. Achei que seria o mais fácil, mas na guerra nunca sabemos o que vai acontecer. Sempre temos muitas surpresas, boas e ruins. Todos pensaram que a Rússia venceria essa guerra em 3 dias. Mas não foi bem assim. Deveria ser uma guerrinha rápida, mas não está fazendo a Rússia parecer um país forte, está parecendo muito ruim para a Rússia. E independente do que aconteça daqui para frente, isso deveria ter levado poucos dias, menos que uma semana certamente, e já estão em guerra há 3 anos e meio, matando entre 5 a 7 mil jovens soldados, principalmente soldados de ambos os lados, todas as semanas, de 5 a 7 mil jovens mortos. Em algumas cidades, um número menor, onde foguetes são lançados, onde drones são lançados. Essa é uma guerra que nem deveria ter acontecido. E isso demonstra o que é
liderança e o que a liderança ruim pode fazer com um país. Veja o que aconteceu com os Estados Unidos e veja onde estamos agora em um período muito curto. A única questão é quantas outras vidas vão ser perdidas sem nenhuma necessidade de ambos os lados. A China e o Irã são os principais financiadores dessas guerras, mas mesmo países da OTAN não cortaram os subprodutos de energia, a energia da Rússia. E eu soube disso há 2 semanas, não fiquei nada feliz. Eles estão financiando a guerra contra eles mesmos. Quem já ouviu falar disso? E caso a Rússia não esteja pronta para fazer uma negociação, então os Estados Unidos está totalmente preparado para impor uma rodada de tarifas muito robustas para interromper rapidamente, eu acho isso. Mas para que essas tarifas serem eficazes, todas as nações europeias, todos vocês que estão aqui hoje, teriam que se unir a nós para adotar exatamente as mesmas medidas. Vocês estão muito mais próximos do que isso, mas nós temos um oceano entre nós. E a Europa precisa fazer mais. Vocês estão comprando petróleo e gás da Rússia e, ao mesmo tempo, estão brigando com a Rússia. É uma vergonha para eles e ficou muito vergonhoso para eles quando eu descobri tudo isso. Eles precisariam interromper todas as compras de petróleo e gás da Rússia, ou a gente está aqui arriscando muito tempo. Então, eu estou pronto para discutir isso. Vamos discutir isso hoje com as nações europeias, que estão todas reunidas aqui hoje. Eu acho que eles não estão muito felizes por me ouvir aqui, mas é assim que acontece. Eu falo o que eu acredito. E como nós queremos diminuir o risco de armas perigosas e pedimos que todas as nações se unam a nós para combater o desenvolvimento de armas biológicas. As armas biológicas estão terríveis e nucleares ainda pior. Nós queremos o cessar do desenvolvimento de armas nucleares. Quando eu olho para vejo essas armas tão poderosas, não podemos nunca usá-las, não devemos nunca usar essas armas. O mundo literalmente pode chegar ao fim. Não haveria nem Nações Unidas mais, não haveria nada mais. Apenas alguns anos atrás, vimos uma pandemia global devastadora e, apesar dessa catástrofe mundial, muitos países continuam fazendo pesquisas arriscadas com patógenos fabricados pelo homem. E isso é incrivelmente perigoso. E para prevenir possíveis desastres, eu anuncio hoje que a minha administração vai liderar um esforço mundial para reforçar uma convenção contra armas biológicas. Vamos nos encontrar com os principais líderes mundiais, com um sistema de verificação da IA pioneiro que todos possam confiar, e espero que as Nações Unidas possam ter um papel construtivo nisso. E todos aqueles projetos usando IA, vamos ver como eles se saem, porque todos estão dizendo que é das coisas mais maravilhosas do mundo, mas pode ser muito perigoso também. E esse seria um exemplo. A ONU não está resolvendo os problemas como deveriam, mas está, na verdade, criando novos problemas para que nós solucionemos. O melhor exemplo disso é o problema político número 1, a crise de imigração descontrolada. Está totalmente descontrolada. Os países estão sendo arruinados. A ONU está financiando um ataque aos países ocidentais e suas fronteiras. Em 2024, a ONU contabilizou 78 bilhões de dólares em assistência e cerca de 624 mil migrantes entrando nos Estados Unidos. Pensem nisso. A ONU sustenta e suporta, dá apoio às pessoas que entram nos Estados Unidos e a gente tem que expulsá-los. A ONU também ofereceu alimento, transporte aos imigrantes ilegais, acreditam? E, na verdade, eles estão infiltrando a nossa fronteira sul. Milhões de pessoas entraram por essa fronteira há cerca de um ano. Milhões e milhões de pessoas entraram, 25 milhões ao todo em 4 anos, da administração incompetente do presidente Biden. E agora,
conseguimos parar com tudo isso. Não estão nem chegando mais, porque não conseguem passar. Mas o que aconteceu foi totalmente inaceitável. A ONU deveria impedir invasões e não criá-las, e nem financiá-las. E nos Estados Unidos rejeitamos a ideia de que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo viajem para entrar às nossas fronteiras e pedir nossa segurança social. Nós estamos reassegurando que a América pertence às pessoas da América, ao povo americano, e vamos trabalhar para defender os seus cidadãos. E para isso, vamos lutar, porque eu vejo, e eu poderia chamar todos que eu vejo aqui, que estão destruindo esses países. A Europa está com graves problemas, está sendo invadido por uma força de imigrantes ilegais que jamais foi vista antes. Ninguém está fazendo nada para mudar isso ou para retirá-los de lá. Isso não é sustentável. E como eles escolhem ser politicamente corretos, estão fazendo absolutamente nada a respeito disso. E eu devo dizer que eu olho para Londres, onde o momento está terrível. Mudou tanto já. E agora eles querem usar leis internacionais, mas não conseguem fazer isso, porque tanto as suas ideias serão o óbito da Europa Ocidental, e se algo não for feito imediatamente, isso não vai ser sustentado. O que torna o mundo tão bonito é que cada país é único, mas para permanecer dessa forma, cada nação soberana deve ter o direito de controlar as suas próprias fronteiras, assim como nós fazemos agora, para limitar o número de imigrantes que entram nesses países, pagos pelo povo, que são pagos e sustentados pelas pessoas que vivem ali naquela nação, com seu sangue, suor e lágrimas, tirando dinheiro daquele país. E agora tudo isso está sendo arruinado. Nações devem ter o direito de proteger as suas sociedades de serem inundadas de pessoas que nunca viram antes, com costumes, religiões diferentes, com tudo diferente, onde os imigrantes pedem asilo de formas ilegítimas e que, em muitos casos, deveriam ser imediatamente retornados para o seu país. E sempre tivemos um coração muito grande para as pessoas que estão realmente passando por dificuldades, mas daremos respostas para resolver um problema. Precisamos resolver, os países devem resolver os seus problemas sem criar problemas para outros países. Ou simplesmente não vão poder mais mandar as pessoas. Eles mandavam caravanas de 25, 30 mil pessoas para nós, essas caravanas imensas de pessoas chegando ao nosso país, sem verificação, sem autorização, mas isso não acontece mais. De acordo com o Conselho Europeu, em 2024, quase 50% de pessoas encarceradas nas prisões alemãs chegava a 53% dessas pessoas eram cidadãos que não eram daquele país. Na verdade, originalmente era 54%. Na Suíça, 72% das pessoas encarceradas eram de outros países, eram de fora da Suíça. Quando as prisões estão cheias de pessoas que buscam asilo, eles repagam aquela caridade com crime. Então, está na hora de interromper esse experimento falido. Os países vão parar no inferno se não tratarem isso. A América está encerrando a imigração descontrolada. Quando começamos a prender e retornar pessoas das nossas fronteiras, eles simplesmente pararam de tentar entrar. Eles não estão mais vindo para os Estados Unidos. Esse foi um ato humanitário para todos os envolvidos, porque milhares de pessoas por semana estavam morrendo, as mulheres estavam sendo estupradas, ninguém havia visto nada desse tipo. Estavam sendo estupradas, espancadas.
Foi uma jornada muito difícil, realmente, mas foi uma vitória histórica também contra o tráfico humano por toda aquela região. O que nós fizemos foi considerado uma vitória, porque salvamos tantas vidas de pessoas que nem sobreviveriam àquela jornada. A jornada estava repleta de morte, corpos mortos por todo o trajeto, por todo o caminho entre florestas, entre selvas, em áreas tão quentes que não dava para respirar, as pessoas morriam sufocadas. Não dava para respirar nessas áreas tão quentes, corpos mortos por todo lugar. Mas agora não estão mais vindo, então estamos economizando e salvando muitas vidas. E o público americano concorda com isso. Eu tenho muito orgulho de ver os números que eu vejo agora de aceitação, e parte dessa aceitação é pelo que fizemos com as fronteiras e outra parte é devido à economia, porque a administração Biden permitiu que prisioneiros do mundo todo viessem para as Américas, que pessoas de cartéis entrassem. A administração anterior também perdeu quase 300 mil pessoas, crianças, perderam mais de 300 mil crianças que foram traficadas para dentro dos Estados Unidos e sob essa vigilância do governo Biden, muitas dessas pessoas foram vendidas, estupradas. Ninguém fala das pessoas sendo vendidas. Vemos muitas fake news sobre isso. E vários outros jovens e pequenas crianças estão sumidas ou mortas. E nós encontramos muitas dessas crianças e estamos devolvendo essas crianças aos seus pais, porque ninguém sabia quem eles eram. A gente perguntava de onde vocês são, de que país vocês são, e a gente vai tentar achar o país dessas crianças, e os pais receberam essas crianças com lágrimas nos olhos, não acreditavam que estavam vendo seus filhos e filhas novamente. Fizemos isso com quase 30 mil crianças. E o resultado desse tráfico em massa de crianças é extremamente ruim e é o que a gente quer impedir. Na América, esses dias acabaram. A administração Trump agora funciona e vamos continuar trabalhando para identificar os vilões que causam esse problema. E como eu já falei também, para recuperar os 30 mil que já devolvemos. Acho que vamos ter mais para recuperar. Não sei se vamos conseguir encontrar todas, mas mais de 300 mil que estão perdidas ou mortas por conta dos animais. E para proteger os nossos cidadãos, eu também apontei que os cartéis de drogas, que vocês veem isso acontecendo diante dos seus olhos, principalmente em lugares onde as pessoas não querem mais transportar drogas em barcos, mas perto ali da Venezuela, ninguém mais quer fazer essas viagens por barco. E isso impediu que as drogas cheguem ao nosso país pelo mar. E essas drogas também matam centenas de milhares de pessoas. Então, eu apontei também vários cartéis de drogas, como organizações terroristas e gangues internacionais, talvez as piores, o MS-13 e Tren de Aragua. O Tren de Aragua é da Venezuela. E essas organizações torturam, mutilam e matam sem impunidade, e são inimigos da humanidade toda. E agora começamos a usar o poder supremo das forças militares dos Estados Unidos para derrotar essas redes de tráfico da Venezuela, liderada por Nicolás Maduro, e todos os criminosos que levam drogas para dentro dos Estados Unidos estejam alertados. Nós vamos acabar com a existência de vocês. Não há nenhuma opção, não podemos deixar que isso aconteça. Estão destruindo. Eu acho que já perdemos 300 mil pessoas para o fentanil e outras drogas. Cada barco que vemos trazendo drogas matam mais que 20 mil americanos. E não vamos permitir que isso aconteça. A energia é uma outra área, onde agora os Estados Unidos está mais pujante que nunca. Estamos buscando novas energias renováveis.
E temos energias renováveis que simplesmente não funcionam. São caras demais, mas não são suficientes para tornar o seu país maravilhoso. Se o vento não funciona, aquelas turbinas são tão caras e ridículas, patéticas, têm que ser reconstruídas o tempo todo, elas começam a degradar. E a energia mais cara já concebida, na verdade, a gente deve ganhar dinheiro e não perder dinheiro com a energia. Quando perdemos dinheiro, o governo tem que subsidiar e não dá para sustentar isso também. E a maioria foi construída na China, estão dando muito crédito para a China. Então, por que estão construindo lá e mandam para outros lugares no mundo e lá eles também não usam? Lá eles usam carvão, usam petróleo, gás, qualquer coisa, mas eles não gostam de vento, mas gostam de vender as turbinas eólicas. E a Europa também ainda tem um caminho longo pela frente, com muitos países à beira da destruição por conta da agenda de energia verde. Damos muito crédito à Alemanha, mas estão liderando um caminho muito complicado, estão com problemas de imigração também. Eles estavam passando para a agenda verde e estavam se arruinando. E a nova liderança assumiu e eles voltaram para onde estavam antes com combustíveis fósseis e nuclear. E agora está seguro. Isso é bom. Dá para fazer isso da forma correta. Mas eles acabaram voltando e abriram novas plantas, novas usinas de energia, e eu dou muito crédito à Alemanha por isso. E sabemos que é um desastre que estava acontecendo quando estavam partindo para tudo verde. E é isso, a agenda verde representa um colapso, e eu posso ser muito criticado por isso, mas eu vou falar a verdade, não importa, não me importa. Eu estou em Nova York, eu me sinto bem mais seguro aqui. E, aliás, falando de crime, em Washington, D.C., foi a capital do crime nos Estados Unidos. E após 12 dias, é uma cidade totalmente segura. Todo mundo sai para jantar, vai aos restaurantes, sua esposa pode andar no meio da rua. Com ou sem você, nada vai acontecer a ela. As minhas pessoas fizeram um trabalho fantástico, sim. Eu chamei a Guarda Nacional e a Guarda Nacional fez o que precisavam fazer, não foi politicamente correto, mas fizeram o que precisavam. 1.700 criminosos foram devolvidos para os seus países ou foram encarcerados. Washington, D.C. agora é uma cidade totalmente segura novamente. E eu convido a todos a visitarem e vamos jantar, podemos ir a pé, não precisamos andar num carro blindado, a gente pode andar a pé para chegar ao restaurante. E muitos países que estamos discutindo aqui, usam petróleo e gás e agora estão fechando o Mar do Norte. Eu sei que esse petróleo que não foi encontrado ainda no Mar do Norte, eu estive com o primeiro-ministro e eles basicamente encerraram isso porque os impostos eram tão altos que nenhum desenvolvedor queria construir nada. Eles têm muito petróleo ainda lá, mas agora tem que administrar o petróleo que ainda nem foi encontrado, nem foi descoberto. Então, é um grande ativo para o Reino Unido. E espero que o primeiro-ministro esteja ouvindo, porque eu falei isso para ele há 3 dias. Se a gente ouvia falar disso, o petróleo do Mar do Norte, e eu gostaria muito de visitar o país tão bonito que é o Reino Unido, visitar a Escócia, 7 milhas por 7 milhas, com paisagens lindas, mas não vamos deixar isso acontecer na América. E o diretor executivo das Nações Unidas, do Programa Ambiental, previu que até o ano 2000, a mudança climática causaria uma catástrofe global. Ele disse que seria irreversível, como qualquer holocausto nuclear teria sido. Isso foi dito nas Nações Unidas. E o que aconteceu? Estamos aqui. Um outro oficial da ONU falou em 1989 que o aquecimento global não iria acontecer. Se olharmos para trás, em 1920, nos anos 20 e 30, o esfriamento global vai
acabar com o mundo, precisamos fazer algo a respeito. Aí depois falaram que era o aquecimento global que acabaria com o mundo, aí começou a resfriar, então estão chamando isso de mudança climática, porque é a mudança climática que está causando tudo isso, porque se for as temperaturas subirem ou baixarem, seja lá o que aconteça, é a mudança climática. É a maior falácia para o mundo, na minha opinião. A mudança climática, independente do que acontece, vocês têm envolvimento nisso. Não é mais aquecimento global, resfriamento global. Essas previsões feitas pela ONU e muitas outras entidades, geralmente por motivos incorretos, estavam erradas. Pessoas estúpidas fizeram essas previsões e causam fortunas aos países e dão a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. E se vocês... Eu sou muito bom em prever as coisas. A maior coisa mais interessante que se ouve é que o Trump estava certo sobre tudo isso. E eu realmente estive certo sobre tudo. E eu digo que se vocês não se afastarem desse truque, dessa falácia da energia verde, vocês vão falhar. E pessoas que vocês jamais viram antes, com quem vocês não têm nada em comum, se vocês não se afastarem dessas pessoas, vocês vão falhar. Eu sou presidente dos Estados Unidos, mas eu me preocupo com a Europa, eu adoro as pessoas da Europa, e eu detestaria ver a devastação da Europa pela energia, falta de energia, pela imigração. Esse monstro de duas cabeças destrói tudo pelo seu caminho, e não podemos deixar que isso aconteça. Porque vocês não podem deixar isso acontecer porque querem ser politicamente corretos, porque estão destruindo a sua narrativa. Se a gente não tratar dessa catástrofe fake da energia e da imigração, teremos problemas. A pegada de carbono é uma palhaçada criada por pessoas com más intenções, estão liderando os países por um caminho de destruição. A gente sabe que a pegada de carbono era uma coisa muito importante há alguns anos. Eu lembro de ouvir falar da pegada de carbono, e depois o presidente Obama falava entrava no Air Force One, um Boeing 747, que nem era novo, era antigo, com um motor antigo, cuspindo muitas coisas ruins na atmosfera, e ele iria de Washington para o Havaí para jogar golfe. Depois voltaria para dentro daquele avião imenso para voltar, e novamente falava de pegada de carbono e aquecimento global. É uma palhaçada, e isso reduz a pegada de carbono a 37%. Pensem nisso, parabéns, Europa. Excelente trabalho, vocês custaram a vocês mesmos muitos empregos para reduzir a pegada de carbono em 27%. E muitas coisas foram também destruídas por um aumento global de 54%, muito disso vindo da China e outros países que estão pujantes por conta da China, produzindo mais CO2 do que todas as outras nações desenvolvidas no mundo. Então, todos esses países trabalham tanto para reduzir a sua pegada de carbono, e para mim não faz sentido. E o que é interessante é que nos Estados Unidos ainda temos ambientalistas radicais que querem que as fábricas parem, não querem mais gado, querem matar todo o gado. Mas nós temos uma fronteira, né? Temos esse formato que não é uma linha reta. Ele é um formato amorfo em termos da atmosfera. E se a gente tivesse o ar mais limpo, eu acho que temos o ar mais limpo que já tivemos há anos. Mas o problema é que outros países, como a China, que tem um ar mais sujo, esse ar, independente do que a gente faz aqui embaixo, o ar lá em cima tende a ficar muito sujo também, porque vem de outros países onde o ar não é tão limpo assim. E os ambientalistas se recusam a reconhecer isso. O mesmo acontece com o lixo. Na Ásia, eles jogam a maior parte do seu lixo no oceano. E
Ele leva mais ou menos uma semana até que esse lixo flutue e chegue até ali perto de Los Angeles. Já vimos grandes quantidades de lixo, uma quantidade quase impossível de tratar, que passa ali por São Francisco, passa por Los Angeles, e alguém vai ter problema porque deixou cair um cigarro na praia. Isso tudo é uma maluquice. O efeito primário dessas políticas de energia verde não é para ajudar o meio ambiente, e sim para redistribuir as atividades industriais dos países desenvolvidos para seguir regras insanas para os países que poluem e ganham uma fortuna com isso. As contas de energia na Europa são 5 vezes mais caras do que as contas na China e 2 a 3 vezes mais altas do que nos Estados Unidos. E as nossas contas de energia estão caindo. Vocês devem ver também que o preço da gasolina também caiu. E temos estamos lutando para que cheguem a preços ainda mais baixos, mas já caíram muito nesse último ano como resultado de todos os aparelhos de ar-condicionado. E que é incomum ver agora um aparelho desses nesses países, porque o custo da energia, da eletricidade é tão alto, mas nos Estados Unidos, como é cerca de 1.300 mortes relacionadas ao calor, na Europa, são 175 mil pessoas morrendo por conta do calor, porque o custo é tão alto para ligar o ar-condicionado que eles não conseguem fazer isso. E essa não é a Europa que eu amo e conheço. Tudo isso em nome de fingir que está interrompendo esse golpe do aquecimento global. Então, essas nações industrializadas têm que rejeitar todas essas ideias. É por isso que na América eu saí do falso acordo de Paris, porque a América estava pagando muito mais que qualquer outro país. A China não tinha que pagar, não teve que pagar até 2030. Rússia recebeu uma norma antiga que era fácil de atender, uma norma de 1990, mas para os Estados Unidos a gente deveria pagar cerca de $1 trilhão. E eu pensei que esse era um outro golpe. E, na verdade, os Estados Unidos vêm sendo vítima dos interesses do mundo há anos. Eu defini algumas ordens executivas, assinei ordens executivas, porque agora para buscar petróleo e gás, porque agora nós temos mais petróleo e gás do que a maioria dos outros na outra nação do mundo. Temos o carvão lindo e limpo que nos permite fazer coisas que não conseguíamos fazer há 10, 15 anos. Nunca usamos. Quando eu cheguei na Casa Branca, eu defini que a gente não deveria usar a palavra carvão, e sim o carvão lindo e limpo, porque podemos oferecer energia limpa e a preços razoáveis. Então, agora nós somos o maior exportador. E nos Estados Unidos, queremos um comércio robusto com todas as nações, com todos. Queremos ajudar as nações, vamos ajudar nações, mas isso também deve ser recíproco e justo. O desafio com o comércio é o mesmo que com o clima. Os países que seguem as regras, onde as suas fábricas foram destruídas, foram quebradas por países que quebraram as regras. Por isso que os Estados Unidos hoje aplica tarifas a outros países, e boa parte dessas tarifas foram aplicadas a nós de forma descontrolada por muitos anos. Nós usamos as tarifas como um mecanismo de defesa sob a administração Trump. Inclusive, no meu primeiro termo, tivemos a inflação mais baixa, e agora temos uma inflação muito baixa. E temos milhões de dólares entrando para o nosso país. Mas é assim que nós vamos garantir que o sistema vai funcionar para todos e que seja sustentável no futuro. Vamos usar tarifas também para defender a nossa soberania e segurança pelo mundo, inclusive contra as nações que se aproveitaram das administrações americanas anteriores por muitas décadas. Inclusive, administrações mais corruptas e incompetentes
a administração do sonolento Joe Biden. O Brasil agora está enfrentando grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos com censura, armas, corrupção judicial, alvejando os críticos dos Estados Unidos. Eu tenho um problema com isso, porque eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu o vi, e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito. Fico feliz de ter tido que esperar, porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse. Mas ele me parece um homem muito bom, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Mas tivemos pelo menos 39 segundos para demonstrar boa vontade. Mas no passado, o Brasil usava tarifas injustas com a nossa nação, e agora estamos sendo recíprocos. E o presidente, eu sempre defenderei a nossa soberania e os direitos dos cidadãos americanos. Então, eu sinto muito que o Brasil não esteja muito bem e vai continuar não se dando bem. Eles só poderão ficar bem se trabalharem conosco. E sem nós, eles vão falhar, assim como outros já falharam. No próximo ano, os Estados Unidos celebrarão o 250 anos da nossa independência, que é um testamento ao nosso espírito de liberdade. Nós também receberemos a Copa do Mundo da FIFA de 2026 e, após isso, os Jogos Olímpicos de 2028. Espero que inúmeras pessoas do mundo todo participem desses eventos e celebrações de liberdade, e juntos poderemos celebrar os milagres que começaram em 4 de julho de 1776, quando fundamos essa grande nação, e algo tão incrível saiu daquele dia, chamado Estados Unidos da América, e em honra a esse aniversário, espero que outras nações tomem isso como exemplo para renovar os nossos compromissos, valores, e esses valores que temos tão caros para defendermos a livre expressão, protegendo também a liberdade religiosa, porque somos das regiões mais perseguidas no mundo, chamada de cristianismo, e queremos guardar e salvaguardar a nossa soberania, garantindo que cada uma dessas nações tenha um futuro incrível. E para encerrar, eu queria só repetir que o custo da imigração e da imigração ilegal está destruindo boa parte do nosso planeta. Os países que celebram a liberdade estão falhando e falhando rapidamente. Fontes de energia tradicionais e fronteiras fortes são necessárias para sermos fortes novamente. Todos os líderes no mundo, de norte a sul, leste a oeste, hoje, todos representam uma cultura rica e uma herança que torna toda e qualquer nação majestosa e única, como nenhum outro lugar na face do mundo. De Londres a Lima, de Paris a Seul, do Cairo a Tóquio e de Amsterdã a Nova York, aqui mesmo, estamos sobre os ombros daqueles grandes heróis e titãs que construíram as nossas nações tão amadas, com o seu espírito, com a sua habilidade. Nossos ancestrais abriram planícies, entraram em batalhas, enfrentaram perigos, foram soldados, produtores, trabalhadores, patriotas, que construíram cidades e criaram reinos, indústrias em pequenas
ilhas que se tornaram grandes impérios, foram defensores dos seus povos, nunca desistiram e jamais abriram mão dos seus valores. Esses valores definiram nações e identidades, e suas visões formaram o nosso maravilhoso destino. Todos aqui nessa sala hoje faz parte disso de alguma forma. Cada um de nós herdou o legado e os triunfos dos nossos heróis e fundadores que nos mostraram o caminho. Eles fizeram tudo para as nações serem defendidas com orgulho, com suor, com sangue, com vida e com morte. Hoje não é justo pedir que o direito de proteger essas nações cabe a todos nós. Então, juntos, vamos proteger essas fronteiras, garantir a segurança e preservação das suas culturas e tradições e brigar, lutar por seus sonhos e em amizade e com uma visão linda para trabalharmos juntos a fim de construirmos um planeta lindo, um planeta que todos nós compartilhamos, um planeta de paz e um mundo mais rico e melhor e mais lindo do que antes, que irá sim acontecer. Eu espero que aconteça sim, mas temos que começar agora, imediatamente. Temos que reverter essa situação para tornar os nossos países melhores, mais seguros, mais bonitos, cuidando das nossas pessoas. Muito obrigado. Foi uma honra. Que Deus abençoe a todas as nações do mundo. Muito obrigado. Aí, discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ultrapassou bastante o tempo. E a gente queria, inclusive, agradecer a participação